Bíblia nos mostra que muitas pessoas se relacionaram com o nosso Deus por meio da fé. Esses são os verdadeiros heróis para nós que servimos ao Senhor. Esse é o estudo de número 936 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E nós veremos através das atitudes destes homens, servos do Deus vivo, ações inspiradoras para nós. Vamos ao nosso tema, heróis da fé que nos inspiram. O nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ver o versículo 33 e o versículo 34, que diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Olha para vocês verem através da fé o quanto eles venceram, o quanto eles agiram, porque eles creram no Todo-Poderoso. A Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres que agradaram ao nosso Deus. São exemplos para nós de fé, de coragem, de esperança, exemplo de perseverança. Eles foram usados, eles foram honrados por Deus e nos ensina a importância da fé na vida daqueles que servem a Deus. São verdadeiras inspirações, verdadeiros heróis e nos encoraja a perseverarmos. Hebreus capítulo 11, o verso 2 diz: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Os antigos se trata daqueles que vieram na antiga aliança, ou seja, antes de Jesus vir ao mundo e morrer por nós, ressuscitar e ascender ao céu, que é a nova aliança. Quando no versículo nós vemos que eles receberam bom testemunho, eles receberam bom testemunho dos homens, mas principalmente do nosso Deus. Eles deixaram marcas de pessoas que confiaram em Deus, independente das circunstâncias. O primeiro exemplo que o capítulo 11 de Hebreus nos mostra é o exemplo de Abel, porque ele fez um sacrifício a Deus, pelo qual ou através do qual ele demonstrou a fé. Hebreus 11, verso 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, ou seja, Abel foi reconhecido como justo, Abel foi aprovado por Deus. Ele ofereceu ao Senhor um sacrifício aceitável, pois foi pela fé. Ele foi um homem que viveu também pela fé. Nós vemos que o segundo exemplo que nos inspira em Hebreus 11 é o exemplo de Enoque. Enoque é o primeiro nome que nos mostra de alguém que não passou pela morte física. Deus deu testemunho da fé que ele tinha nele e o quanto o agradara. Hebreus capítulo 11, verso 5, por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado.
porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque agradou ao Senhor, pois ele creu nele, ele andou com ele, ele tinha comunhão e intimidade com o Senhor. Enoque, ele se consagrou ao nosso Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Enoque andou com Deus e andou por meio da fé. O terceiro exemplo de Hebreus 11 é o exemplo da fé de Noé. Noé foi um homem temente, obediente, ele creu no aviso de Deus sobre a destruição do mundo através do dilúvio. Deus falou que choveria e nunca tinha chovido na terra, mas ele creu, ele obedeceu às orientações do Altíssimo, ele construiu uma arca pela fé, ele trabalhou pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 7, vamos ver: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Noé viveu numa época onde a maldade dos homens não tinha limite. Os pensamentos deles eram maus e era continuamente. Noé, ele fez a diferença entre aquela geração. Ele andou com Deus, ainda que os homens o desprezassem, ainda que os homens o ridicularizassem. Imagina, não tinha chuva e Noé pregava que iria chover, iria ter o dilúvio, mas Noé, ele continuou fiel ao Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo desprezado e humilhado pelos homens. Ele se manteve perfeito para com Deus. Ele creu e obedeceu a tudo quanto o Senhor falou. Ele salvou a ele e salvou a família dele do dilúvio. Vamos ver o quarto exemplo? Esse é o do pai da fé, é de Abraão. Abraão obedeceu ao chamado do Senhor, ele peregrinou na terra, mesmo ele tendo sido criado na idolatria. Quando Abraão ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu, ele creu. Vamos ver Hebreus 11, verso 8 e verso 9, que diz: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas. Abraão, o pai da fé, falava com Deus, obedecia a Deus, confiava nas promessas de Deus. A vida de Abraão era uma vida direcionada, dirigida por Deus. Ele, pela fé, ele esperava uma cidade magnífica, onde o arquiteto e edificador era o próprio Deus. Nós temos muitos exemplos da fé de Abraão na Bíblia Sagrada, mas um exemplo marcante foi ele ter oferecido o próprio filho em sacrifício, obedecendo a ordem do Senhor. Hebreus capítulo 11, o verso 18 e o verso 19, ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus
era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Por quê? Porque Abraão creu na promessa de Deus. Ele não deixou a incredulidade ou a dúvida e até mesmo a mágoa, porque Deus pediu a ele Isaac em sacrifício, mas ele não deixou nada disso dominar o coração dele, não. Abraão foi um vencedor e foi pela fé. Deus estava com Abraão e Deus abençoou a Abraão. Vamos ver o quinto exemplo bíblico de fé? Este é o exemplo de uma mulher e é a mulher de Abraão, é Sara. Ela recebeu a promessa de engravidar quando era impossível acontecer, mas ela teve fé. Hebreus capítulo 11, verso 11, que diz: por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade. Olha que tremenda esta parte do versículo, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Olha como é importante nós confiarmos no Senhor. Sara achou que quem havia feito a promessa era digno de confiança e Deus honrou a ela, concebeu a ela na velhice a Isaque. E ela e Abraão tiveram uma descendência numerosa. A Bíblia fala que tantos como a areia da praia e tantos como as estrelas do céu. Vamos ver o sexto exemplo de fé? É justamente de Isaque, filho do patriarca Abraão. Pois Isaque, a Bíblia nos mostra que ele abençoou os filhos, abençoou a Jacó e a Esaú, e foi pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 20, que diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Olha que tremendo! Isaque, ele não ficou olhando para o momento que ele estava vivendo, não, para as dificuldades, para os sofrimentos, não. Ele olhou para o futuro e ele creu. Ele estava certo do futuro. Glória a Deus! Já o sétimo exemplo de fé que Hebreus 11 nos mostra é o exemplo do filho de Isaque, o exemplo de Jacó, porque Jacó, além de abençoar os filhos dele quanto ao futuro, ele ainda adorou ao Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 21 diz: pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou ao Senhor. Como é importante aprendermos a confiar, a termos fé e adorarmos o Senhor independente do momento em que vivemos. O oitavo exemplo de fé de Hebreus 11 é já o exemplo de José. José profetizou sobre a saída do povo de Israel do Egito, sobre o êxodo, e ele pediu para que os ossos dele fossem levados para Canaã. Hebreus capítulo 11, verso 22, pela fé, José também ao final da vida relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Que tremendo, não é mesmo? A Bíblia nos mostra diversos exemplos da fé de José. José, ele creu no Senhor, ele confiou continuamente no Senhor, ele creu nas promessas e não se afastou de Deus nos momentos das dificuldades. E antes dele morrer, o que ele fez? Ele profetizou sobre o êxodo e pediu para levarem os seus ossos do Egito. José estava certo que aquele povo, que os filhos de Israel sairiam do Egito. O nono exemplo de fé é o exemplo de Moisés. Moisés, ele recusou o luxo, ele recusou a fama, ele recusou a idolatria do Egito. Hebreus capítulo 11, verso 24 e verso 25 diz: pela fé,
Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés rejeitou os prazeres do mundo, ele teve por maior tesouro, o Senhor. Ele cria no Deus Todo-Poderoso, no agir de Deus a favor dele e a favor do povo dele. Hebreus capítulo 11, verso 26. Tendo por maiores riquezas o próprio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Infelizmente, muitas pessoas que nós conhecemos preferem a fama, os bens materiais, os palácios, o prestígio, e eles trocam Cristo por essas coisas terrenas que são passageiras. Mas Moisés, ele não se importou com as bajulações, ele não se importou com as coisas terrenas. E é tão interessante que ele mesmo, tendo sido instruído pela lei e pela ciência do Egito, ele teve por maior tesouro, como o bem mais precioso, o que ele aprendeu com os pais, o que ele aprendeu acerca de Deus, e ele se posicionou, ele enfrentou o Faraó e foi pela fé. Ele não temeu a Faraó. Hebreus capítulo 11, verso 27, por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Moisés olhava fixamente para o Autor, para o Criador dos céus e da terra, para o Deus maravilhoso, todo-poderoso, misericordioso, justo e verdadeiro. E Moisés obedeceu ao Senhor. Ele rejeitou o Egito e ele ficava fixo, fitando naquele que é invisível. Moisés obedeceu ao Senhor em tudo e pela fé ele celebrou a Páscoa. Ele creu que os israelitas seriam poupados da morte. Hebreus capítulo 11, verso 28, por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Em todo tempo nós vemos Moisés agindo por fé, crendo nas promessas de Deus, agindo em obediência, seguindo a orientação do Deus Todo-Poderoso. Ainda em Hebreus 11, 29 diz: pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Moisés agiu porque ele tinha fé, ele creu no livramento de Deus, ele creu na bondade, na misericórdia, ele creu na compaixão, no favor do Senhor ao povo de Israel. E ele mesmo sendo pressionado pelos israelitas, ele não cedeu à pressão, ele viu o agir de Deus e foi pela fé. Nosso 10º e último exemplo é o exemplo de Raabe. Raabe, ela foi uma mulher prostituta em Jericó, mas ela ouviu falar do Deus vivo, ela temeu e ela acolheu os espias enviados por Moisés. Hebreus capítulo 11, verso 31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Ela e a família dela não pereceram com os incrédulos, com aquelas pessoas que não serviam ao Senhor. Eles foram salvos, mas foi pela fé dela. Foram salvos da morte. E os judeus, em obediência ao Senhor, rodearam as muralhas de Jericó,
obedecendo todas as orientações do Senhor, e as muralhas de Jericó caíram e Raabe com a família dela foram salvos. No capítulo 11 de Hebreus, ainda menciona outros heróis, pessoas com ousadia, coragem, disposição, e fala sobre os feitos desses homens que confiaram no Deus do impossível. Está escrito no nosso texto base o que eles fizeram, mas a Bíblia ela nos ensina sobre a importância da fé dos homens que agiram confiantemente no Senhor e venceram, porque eles creram no Deus Todo-Poderoso, eles creram na justiça, no poder e na graça do Senhor. Eu vou concluir. Nós nunca podemos nos esquecer que sem fé é impossível agradar o Senhor, e que nós possamos nos inspirar por estes e por outros exemplos deixados na Bíblia Sagrada, e não venhamos a desfalecer nessa caminhada rumo ao céu de glória, porque o Senhor nos sustenta, o Todo-Poderoso está conosco, e Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe também os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, e se você quiser ver outros estudos aqui no nosso canal, que você possa ser fortalecido através da palavra do Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.